Paz, meus amados. Glória a Deus. Estamos aqui online na nossa Igreja Presbiteriana Independente do Jardim das Oliveiras. Estamos agora começando o nosso papo de domingo, né? Esperar um pouquinho para os irmãos estão chegando, os irmãos estão entrando para poder participar com a gente nesse domingo maravilhoso. Bom dia Thelma, a primeira aqui, aí chegando o pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, que o domingo de vocês, o nosso domingo seja maravilhoso. O Senhor tem grandes coisas para nós neste domingo. Esse papo de domingo é um papo de domingo especial. Teremos a participação do nosso irmão Jefferson. Já ele está se ajeitando lá para poder entrar. Bom dia, Viviana. Paz do Senhor. Lu. Paz do Senhor, Lu. Como é que tá o Diegão? Tá tudo bem? Manda um abraço para ele. Deve estar aí assistindo também. Que Deus abençoe vocês todos. Hoje o tema é bem interessante. Nós iremos falar sobre missões, né? É algo muito interessante, algo maravilhoso. Acho que todos nós devemos, né? Ser missionários cotidianos, né? E isso é muito interessante. E esse papo de domingo hoje vai ser bem proveitoso, né? Vai ser bem maravilhoso. Paz do Senhor, Lilian também chegou aí. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão chegando. Deixa eu já colocar o nosso irmão Jefferson aqui. Deixa eu ver, tem que esperar ele me chamar aqui. Claudinha, paz do Senhor, Claudinha, aleluia, saudade de vocês também, glória a Deus. Romualdo Oliveira também acabou de entrar, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Vou esperar mais um pouquinho, né? Glória a Deus. Paz do Senhor, Rosângela Oliveira também, paz do Senhor, seja bem-vinda. Aleluia, acabou de entrar também o pastor Nerinaldo, polícia na área. Aleluia, glória a Deus, vamos lá, Isaac também, glória a Deus, vamos lá. Vamos lá, já está conectando. Paz. Vamos lá, já está conectando. Tá legal. Tá bom.
conexão caiu, amados, mas ele já está ajustando lá. Enquanto isso, vamos saudar os irmãos que estão chegando. A Roberta, e aí, Beta? Paz do Senhor. Saudade de vocês todos, viu? Que legal. O Jefferson só está ajustando aqui, ó, a entrada, a conexão dele aqui, e a gente já vai voltar. Que legal. Sim, eu estou vendo aqui, Isaac falou que está com interferência. Ele já está ajustando lá e a gente já vai começar em definitivo. São alguns ajustes que a gente tem que fazer. Paz do Senhor. O Wilson acabou de entrar. Paz do Senhor também. Seja bem-vindo. Que bênção. Vamos lá. Espero o nosso irmão Jefferson aqui me chamar novamente. Glória a Deus. Seja bem-vindo também, Caleb. Seja bem-vinda, Rose. Vamos lá. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, já vai dar certo. Espera aí que nós estamos aqui. Agora eu vou adicionar ele. Vamos lá. Adicionando o irmão. Não se esqueçam que o irmão está bem longe, a mais ou menos 600 quilômetros da gente, hein? Ó, que legal, hein? A internet é uma bênção. É uma bênção dos céus. Ela aproxima, né? Olha que legal. O irmão pode ir de tão longe, né? Esses dias atrás o pastor Edson, lá em Goiás, participou também. Olha que bênção. Glória a Deus. Bom dia a todos. Vamos lá agora. Cadê? Eu acho que agora vai dar certo, hein? Estou adicionando aqui. Ô, louco! Melhorou aí? Top! Os irmãos, eu peço que os irmãos vão dar um feedback aí. Me fala como é que tá o áudio, como é que tá indo. Ei, Oreia, paz do Senhor. Como é que tá? Paz, tudo bem? Eu tava explicando aqui. Demora. Não, tudo bem. Eu estava explicando aqui que essa distância é no mínimo 600 quilômetros, né? A distância. Cara, Verdade. Obrigado por você ter aceitado, tá? Eu vou explicar para os irmãos o seguinte, né? Eu conheço o Jefferson no mínimo 22 anos, 20 anos, né? Então, a gente tem um apelido de quando a gente na verdade se conheceu tocando, né? Músico, né? Você, o pastor Nery. Eu não vou nem contar a história. O pastor tá aí, hein? Ele tá aí. O pastor tá aí, eu não vou contar a história para não dar um desconforto, né? Mas, naquela época, a gente se chamava de Oreia. Então, seus irmãos, de repente, perceberam eu chamando o Jefferson de Oreia e o Jefferson me chamando, o Gé, né? Me chamando de Oreia, vocês não liguem, né? A gente sempre se chama assim, Oreia, 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 né? Mas, cara, que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse papo vai ser maravilhoso e algo que é pertinente em nossos dias de hoje, né? Eu gostaria que você, Jefferson, fizesse uma oração para a gente começar, pode ser? Pode. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, com a convicção que o Senhor se agrada todas as vezes que nós nos reunimos para falar do Teu nome.
da manifestação da tua glória e pedimos ao Senhor discernimento, sabedoria, para que o Senhor consiga alimentar o seu povo através da vida do Sandro, através da minha vida. Faça em nós e faça através de nós também tudo o que o Senhor planejou para essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá, Jé. Como é que você está? Como é que está a família? Fale um pouquinho, fale brevemente de vocês aí em São José do Rio Preto. Cara, estamos longe, como você falou. Aqui é uma cidade muito boa, tá um solzinho aqui agora bem legal. A gente está aqui já há um ano em São José do Rio Preto. Eu vim através do trabalho também, novamente, mais uma mudança através de trabalho e através também de uma permissão de Deus, porque a gente senta um pouquinho ali quando tem alguma proposta e ora, conversa com Deus para saber se é aquilo mesmo. Então, há um ano a gente está aqui. A princípio, a gente tem um plano de ficar aqui mais uns 3 anos, que é o tempo do período da empresa, e depois o que Deus mandar fazer, a gente vai fazendo. Aqui a gente está servindo na Bola de Neve de Rio Preto. Quando a gente veio para cá, a gente pesquisou sobre a igreja que teria aqui. E a gente está feliz, cara. Estamos bem ativo, estamos bem participativo, creio do jeito que Deus quer, junto com o corpo. Legal, legal. Que ótimo. Vamos lá, Aureia, a gente vai abordar, todos já sabem, um tema que é muito interessante, que eu até glorifico a Deus porque Ele colocou isso na sua vida, na vida da Roberta, dos seus filhos. Missões, cara. Missões é um tema maravilhoso, né? A gente vai abrir nossa Bíblia aqui, em Atos 1, né? Atos 1:8. Vamos lá, em Atos 1:8, diz o seguinte, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então vamos lá, vamos interagir nós dois aqui. Vamos lá, Jeff, você está bem envolvido, graças a Deus, com esse chamado de Deus, né? Fala para nós aí o que são missões. Oreia, como você leu aí, eu acho que assim, missões se resumem muito em obediência, obedecer e seguir. A gente não tinha noção assim do quanto era complexo esse tema, do quanto que era grande assim aos olhos do Senhor isso, porque até na presbiteriana aí, na IPI, eu sempre conheci missões através de algumas viagens e alguns atos que seriam longes. Eu lembro da irmã Geraldina. É Geraldina? Geraldina. Certo? Geraldina. Então, eu lembro da Ilan e tal. E eu lembro que a gente falava de missões na nossa igreja muito através dela. Que ela trazia uns testemunhos, trazia alguns vídeos. E a gente também, né? Eu lembro da missionária Bugra. Eu lembro. Você lembra? E aí eu lembro que assim, a gente conheceu missões através muito delas. E para nós, assim, sempre foi um campo muito difícil de ser explorado, porque na nossa cabeça não tinha espaço, não tinha tempo para a gente, porque a gente se limitava à igreja. E aí eu passei a conhecer uma missão um pouco mais diferente, uma missão que é feita ali do lado da igreja, na calçada da sua igreja, dentro da comunidade, dentro da igreja, através de pessoas que vão e através de pessoas que dão condições para que essas outras vai e aconteça. Então, aí a gente começou a abrir a cabeça por um tema de missão que não é somente aquele que vai, e não é somente aquele que está na África ou em outros países. A gente acaba sendo missionário dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade. E aí a gente começou a conhecer um pouco mais disso e frequentar algumas missões. Então, esse ano, depois eu vou falar mais detalhadamente, mas esse ano a gente vai agora pelo 2º ano para o Piauí. Tá chegando o mês que vem aí, vai ser uma experiência muito bacana, em nome de Jesus. Certo, vamos lá. O pessoal está até aqui interagindo com a gente, para a gente orar, né, pela missionária Bugra, ela não está bem de saúde, né? Então a gente deve orar por ela. Lembrar também do nosso ponto de pregação, né? Do Tijuco. E a gente fica com o coração agora assim, triste, porém feliz, que a gente sabe que a nossa querida amada Ivone está nos braços do Pai
que com ela, né, ela começou aquilo. Eu lembro que eu ia na igreja e ela chegava com aquele monte de crianças. Não sei se você lembra, ela chegava Lembro. Né, e isso marcou muito quando a gente fala assim de missões, a gente fala de comunidade. Eu lembro muito, né, disso. Mas vamos lá, Oreia, a gente aprendeu por muito tempo que missões era apenas um contexto assim muito transcultural, tipo, eu vou ter que pregar para os índios na Amazônia, eu vou ter que pregar para o pessoal que está afastado lá na Bolívia ou na África. Né? É possível a gente fazer missões dentro do nosso bairro, uma missão urbana? Como é que a gente pode falar sobre isso? Oreia, como eu falei para você, também eu sou um cara muito resistente a algumas mudanças. Eu acho que isso acaba sendo um pouco natural nosso. E eu também não fazia nenhum tipo assim de ação que me tirava da zona de conforto. Mas Deus começou a abrir os nossos olhos para as pessoas que estavam perto. Então, como você começou falando aí do ponto de pregação do Tijuco, eu creio que talvez involuntariamente a gente já estava se propondo a uma missão ali no nosso bairro, através da ida. Eu lembro algumas vezes a gente foi lá de carro, aí colocava as crianças no carro, trazia para a igreja, aí acabava a escola dominical, levava as crianças de novo. E a Dona Ivone, cara, como você falou, eu creio que Deus tem muito orgulho da filha que ela foi, da filha do discipulado que ela deixou para nós. Então, ela nunca desistiu daquelas crianças, nunca desistiu daquele lugar, que como Deus, ela sabia qual que era a real importância daquelas vidas ali. Ela abriu a própria casa, né, cara? Que coisa, hein? Verdade, hein? Então, assim, a gente começou a fazer missões urbanas um pouco mais concentrada nesse ponto, Oreia, aqui na cidade de São José do Rio Preto. Ontem a gente estava no café da manhã aqui numa praça que tem alguns moradores, eles se concentram ali numa praça e a gente se reúne para dar um pouco de café para eles e junto levar uma palavra. Eu creio que é importante que a gente tenha esse conhecimento, essa consciência do que levar, não somente alimento, para não ser um assistencialismo, mas levar um alimento espiritual também. Porque, de alguma forma, se você está se propondo a fazer uma missão e leva só um alimento, uma comida, um cobertor, claro que vai ajudar essa pessoa também. É a necessidade dela. Mas, de alguma forma, você vai contribuir para que ela continue naquela situação. Porque ela está na rua e ela está recebendo de você cobertor, comida, alimento, o que ela precisa. Se nesse contato que você tem com esses moradores ou com essas pessoas, você não inserir um pouco da palavra de Deus, talvez isso não vai ficar lá semeado da forma que Deus queria. Então, acaba se tornando uma missão para nós levar uma palavra de Deus no meio desse caos, no meio dessa situação. Saber ali uma hora que você vai conseguir pegar o coração dele um pouco calmo, a cabeça dele um pouco mais calma para você inserir. Falar, cara, além disso tudo que você está vendo, nós somos de uma comunidade ali que faz parte de uma igreja tal, a gente está reunido todos os dias e Jesus falou a importância de a gente estar junto. Então, tentar colocar um pouco de amor, um pouco de verdade. Porque não é fácil, viu, Oreia? Mesmo que você saia na rua aí, você encontra muitas pessoas que conhecem a palavra na rua, muitas pessoas formadas, muitas pessoas, infelizmente, desviadas. E você vai falar de Deus, as pessoas já sabem o que você vai falar. Aí já está com uma resistência. Você não está pregando para leigo. É uma parede já, né? Entende? Você não está falando com pessoas leigas, está falando com pessoas que conhecem Jesus, cara. Então, até respondendo a sua pergunta, eu creio sim que é possível a gente fazer missões urbanas dentro da nossa igreja, dentro do nosso bairro e dentro do nosso país, né? Porque a gente tinha essa impressão que era só fora que dava para fazer. Entendi. Isso é muito interessante. Isso aí, muitas vezes, é fruto de uma mente que, às vezes, que é cauterizada. A gente fica se preocupando, pensando assim, poxa, mas eu não tenho o dom de ir para longe, de pegar um avião, ficar horas, abandonar minha família, sem se esquecer das pessoas que estão perto da gente. Eu acho que a gente a Igreja Presbiteriana
tem muito que aprender, a gente tem se preocupado com isso, a gente tem que aprender com vocês, tem que aprender com Bola de Neve, tem que aprender com várias igrejas. Olha que interessante. Nesses anos que nós somos igreja, né, ali nós conseguimos impactar a vida da nossa irmã Neide, né, que ela mora de frente. Mas e os outros vizinhos? E os outros, né? Nós temos vários vizinhos, né? Será que algumas pessoas da rua sabem que existe uma igreja ali? A gente se preocupa tanto com a missão longe e se esquece desse versículo que a gente leu agora, de Atos 1:8, né? Que abrange isso, que a gente seria testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ele está falando primeiro de um contexto regional. Olha que coisa interessante. Aí, é verdade. Né? Tipo, ó, você vai ser missionário, você vai levar a palavra de Deus primeiro no Itaim. Jesus quis dizer, você vai levar no Itaim, né? Depois você vai levar em São Miguel, depois você vai na Penha, depois você vai no Tatuapé e para os confins do mundo, né? E a gente às vezes não enxerga isso. Então vamos lá, olha aí, ó. Aí em Rio Preto, existe treinamento para esse tipo de missões? E como é que funciona esse treinamento? Existe, Oreia, um discipulado, um acompanhamento. Acho que assim, eu não daria a palavra certa treinamento, porque não é algo específico assim, chama você para treinar para missões. Sim. Existe um discipulado de trazer você junto e viver com você o que a gente está vivendo, para que Deus consiga falar com você a respeito do teu chamado e você se identificar com aquilo, sabendo de como funciona. Eu, com você, por exemplo, eu toquei muito tempo com você, junto com você, para que se um dia Deus preparasse que eu estivesse sozinho, eu tivesse a lembrança de como você faria, de como você faz e para eu me comportar dessa forma. Então, eu entendo que assim, hoje eu estou tentando, nunca vou fazer igual a você, mas eu estou tentando. Hoje Deus tem abençoado, mas assim, a gente lembra exatamente de como o nosso líder, de como aquela pessoa de referência se comportava numa situação dessa e tenta fazer junto. Eu vejo isso muito na Bíblia, como Josué e Moisés. Deus não avisou Josué falando assim, ó, Moisés vai morrer e se prepara aí que você vai herdar a missão de conduzir o povo até a terra prometida. Não, o livro de Josué começa dizendo assim, Moisés, meu servo, agora está morto. Então, cara, foi sem esperar. Só que durante a vida de Josué todinha, Josué acompanhou Moisés. Tinha dias que Moisés subia no monte, ficava 40 dias e Josué ficava lá embaixo esperando, sem questionar. Isso aí é bem verdade mesmo, isso é bem verdade. Você, com a convivência, você acaba adquirindo algumas características daquele que te lidera, não adianta. Verdade. A gente vê, vamos supor, se você daí na sua igreja, na hora do louvor, estiver tocando ideia, aquelas tremidinhas assim... A Beta fala toda hora, eu tô torcendo um pouquinho, eu falo, mas isso aí foi formação, minha formação foi assim. Então, eu creio que assim, esse convívio, Oreia, acaba treinando a gente para a missão. Então, o que a gente faz aqui? A gente não tem um treinamento específico, não, você vai ser treinado agora para ser missionário. Não, a gente convida. Fala, cara, a gente está indo para o Piauí, a gente está indo aqui ó, na Baía de Bacite, na rodoviária, onde tem morador, a gente está indo fazer isso. E vem com a gente, meu. Vem com a gente que você vai estar numa posição de ter uma intimidade com Deus em relação ao seu chamado. De repente, Deus vai falar com você lá, naquela hora, naquele sertão, que aquele é o teu chamado, e você vai estar sendo preparado para isso. Verdade. Então você confirma que, tipo assim, o envio feito por Deus começa, então, dentro da nossa igreja mesmo. Verdade. E eu tenho um testemunho para dar, que eu falei, vou lembrar de falar isso por Oreia. Vai. Em 2000 cara, não sei que ano eu passei aí, até falar para os irmãos, que alguns devem não me conhecer, entrou depois que eu saí. Mas eu sou fruto dessa casa. Lá em 2007, 2008... Deixa eu te cortar. Eu não quis contar a sua história porque era comprida. E eu ia ter que falar que você, quando a gente tocava na noite, aí você tinha que dançar. E você dançava. Dançava. Eu tocava, o pastor Neri também tocava. E
você dançava e a Beta chorava e desmaiava. A Beta chorava. Misericórdia. Eu não vou nem contar as suas danças, o pastor tá aí, os irmãos tudo aí. Mas é isso, nessa época... Como testemunha, vai. Eu lembro que eu tinha uma banda de samba no nosso bairro, que aí Gessé, Gilmar, e eu gostava de tocar percussão. Chegou uma hora que os caras falaram assim, cara, já tem o Gessé e o Gilmar que toca percussão, arruma outra coisa pra você tocar, senão você vai sair da banda. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, dançar não vou tocar teclado. Aí eu procurei na internet ou nos amigos, algum cara que poderia me ensinar a tocar teclado. Foi até aí que eu te conheci. Então, a gente começou a tocar na igreja, a banda de samba, eu creio, que foi um propósito de Deus para a gente se conhecer, mas o que Deus queria mesmo é que depois a gente tocasse na igreja junto. E aí a gente começou a tocar, e foi aí que surgiu, agora voltando para o que você estava falando, foi aí que surgiu o envio dentro de casa. Eu lembro que o pastor, era o pastor Adilon na época, ele enviou a gente, eu, Ezequiel, o Bruno, e a Aline Daisy, se eu não me engano, ela deve confirmar. O pastor enviou a gente para um encontro que ia ter de 3 dias. Você lembra disso? Lembro. Aquilo mudou minha vida, cara, porque a gente estava dentro de uma igreja, mudou minha vida em relação a alguns parâmetros que a gente tinha, Oreia. Eu estava indo para um encontro em uma outra igreja, na igreja quadrangular. Então quebra um pouco do meu conceito de religiosidade, de entender que às vezes o que é de Deus só está dentro de casa. A gente foi conhecer uma intimidade com Deus em outra igreja, ficamos 3 dias e a minha vida mudou depois daquilo. Mudou porque Deus falou muito comigo na intimidade, no secreto. A gente não fala o que aconteceu lá porque é até uma cultura do encontro. Mas é um tempo que você não conversa com ninguém, você não pode conversar com ninguém e Deus fala muito com você. E a partir daquele momento, a gente começou a entender que Deus tinha muito mais para nós dentro de casa mesmo. Então foi aí na Presbiteriana que começou o nosso chamado a respeito disso. Verdade. E aí eu até confesso para os irmãos que foi difícil trazer você para a igreja. Nossa! Né? Veio com um pouco de resistência, mas olha que legal, né? E isso funcionou. E o plano de Deus, ele é maravilhoso e ele é transcendental, ele é muito grande, cara. Né? Eu há 20 anos atrás, quando a gente estava, né, passando por aquilo e tal, e a gente jamais a gente iria imaginar de que você hoje estaria envolvido com missões. Olha que coisa interessante. Mas vamos lá, Oreia, a palavra de Deus aqui, a gente já leu em Atos 1:8, né, indo por todo o mundo, né, e pregar o evangelho. Mas vem cá, como é que isso pode ser cumprido na nossa igreja? Porque às vezes a gente está sentado de um lado de um irmão e você fala sobre tudo e de repente não conversa com o irmão, você de repente não extrai o potencial que ele tem e de repente ele pode ser um missionário, uma pessoa que até tem vontade, mas a gente não fala. Como é que a gente pode impactar o nosso irmão dentro da igreja? Eu creio muito assim, numa palavra que é bem conhecida, bíblica nossa, Oreia, que as coisas de Deus acontecem com ordem e decência. Para eu não tentar, com a minha emoção, me expressar mal e até causar um constrangimento para o irmão. Mas assim, quando Jesus falou em Lucas que os 72 estavam indo enviados, eu entendo assim, que se fosse um para cada lugar, Oreia, o alcance de Jesus naquela situação seria de 72 lugares. Mas ele quis enviar de 2 em 2. Não se preocupando com o número de cidades ou locais que iriam ser atingidos. Mas, de repente, se preocupando como essas pessoas iriam, alicerçadas. Por isso que acho que a Bíblia fala que é bom que a gente esteja em 2, porque quando um cair, o outro pode levantar. Então, eu creio assim, no acontecimento dessas missões, desses envios dentro da nossa igreja, abençoado, com o suporte do teu pastor, da tua igreja, com o envio, sabe, com uma cobertura espiritual e com, se possível, acompanhado de um irmão, que foi o que aconteceu aqui nessa passagem. Foram de 2 em 2, porque eu creio que existiria alguma situação ali que se tivesse um só, talvez seria difícil de se comportar e permanecer.
Então, dentro da nossa igreja, eu creio nessa estrutura, de a gente ir sempre acompanhado, abençoado, alicerçado, porque Deus vai mover algumas coisas ali que você vai precisar disso. Sim, sim. Oreia, aí em Rio Preto, falando aí do seu convívio, né? Como é que vocês identificam isso na igreja? Todos são, assim, todos estão assim na mira de vocês com essa aptidão, tipo assim, não, você já tem que chegar e não, você chegou na igreja, ou você vai ser um missionário, ou você vai ser um obreiro. Como é que vocês identificam isso? Aí no bola. Aqui, hoje, quando eu saí da presbiteriana, só para você entender o contexto, por que eu vim parar aqui. Tem Certo. um amigo nosso aí, um amigo nosso que é o pastor do Bola do Itaim, que sempre O diz, Sebo. é o Sebo. O Sebo. Então, Você assim, vai falar o nome dele porque ninguém vai conhecer pelo não nome, então vai. é o Sebo. Ronaldo José, ninguém vai conhecer Ronaldo José, é o Sebo. É o Pastor Sebo. Sebo. Não tem jeito. E eu vou dar uma bronca em você ao vivo. Você tem que tomar vergonha na cara. Quando eu vim visitar o Sebo, vim visitar eu também, que eu sou seu pai. Beleza? É verdade. Eu tô esperando aí. Você tá de Casa Nova, eu não fui na Casa Nova ainda. Mas semana que vem eu vou aí na São Paulo. Eu desafio você a vir aqui em casa. Vamos tirar uma foto aí, vai postar aí no Facebook pra saber que eu fui. Vamos lá. A gente saiu da presbiteriana aí e a gente foi morar em Itatiba, lembra disso? É verdade. E aí, pô, eu lembro do último culto que a gente teve na presbiteriana. O pastor pediu pra gente servir a ceia, cara. Foi uma choradeira que eu até peço perdão pros irmãos que devem ter tomado o cálice com lágrima, porque todo mundo chorava pra ceiar. E a gente chegou em Itatiba, Oreia, não tinha igreja presbiteriana independente como a nossa. Não tinha, a gente procurou para congregar e tinha a presbiteriana tradicional, aquelas não independentes. Sim. E aí a gente encontrou Bola de Neve lá. E aí a gente lembrou do pastor Sebo e a gente começou a congregar lá. E como que a gente trata isso na nossa igreja hoje que você perguntou? Se a gente identifica já... Hoje a nossa igreja é uma igreja apostólica. Ela retém, cuida, trata, prepara e envia. Então todos que se aproximam da igreja Bola de Neve se identifica por esse tipo de chamado, de ter depois o desejo de ser enviado para fazer alguma coisa em algum outro lugar, seja implantar uma igreja, seja fazer missões. Então a gente retém esse pessoal, a gente cuida, prepara e automaticamente Deus ele já mostra um direcionamento para essa pessoa. Então, por exemplo, quando a gente vai para a missão do Piauí, pode ser que um rapaz lá no Piauí fala, cara, é isso aqui que eu sonho para Deus. E aí surge uma oportunidade de criar um ponto lá, uma base missionária através desse rapaz. Então a gente crê que Deus ele mostra. Não tem como olhar para você hoje, antes de te conhecer e conviver com você, e te direcionar a alguma coisa. Eu não vou conseguir ser muito assertivo. Mas se eu viver com você, você permanecer com a gente, e nas experiências que você tem tido com Deus, Deus vai te mostrar o que é para você fazer. Então a gente acredita nisso. Por isso que a gente também, todo mundo que se aproxima aqui, teoricamente está com um propósito de ser enviado para alguma missão, seja ela igreja ou não, por ter essa característica de igreja apostólica. Entendeu? Já que você tocou nesse assunto de missões do Nordeste, né? Conta pra gente aí, Ori, a sua experiência, como é que foi a sua experiência, que eu sei que deve ser um negócio muito louco, né? Eu sou representante comercial, né? E eu viajo muito no Nordeste e eu tenho muitos clientes que são no sertão e eu conheço bem a realidade daquele povo, mas eu só faço isso a trabalho. E como é que é pregar o evangelho no Nordeste, sabendo que o Nordeste é difícil, o povo é bastante idólatra, é uma cultura totalmente diferente, uma cultura sulista. Como é que é essa adaptação? Conta a experiência de vocês, quando vocês chegaram lá no Piauí. Nossa, é algo assim que edifica muito mais a gente do que eu creio que o pessoal que está lá. A gente vai, a princípio, com um pensamento, Oria, que você vai lá entregar algo. Você vai lá levar algo para eles. Mas quando você chega lá, você vê que você recebe muito mais do que você doa. No ano passado, nós chegamos lá no aeroporto de Petrolina
E de Petrolina até a Serra do Inácio, a gente anda cerca de, acho que 4 horas em média. E a gente chegou num ônibus lá, daquele ônibus rural. E aí o missionário falou assim, vem aqui colocar a mala de vocês aqui nesse galpão, que era a base missionária. Aí quando abriu a porta da base, tinha um monte de criancinha com um cartaz na mão, escrito, obrigado por ter vindo, e cantando aquela música lá, você é um espelho que reflete a imagem. Cara, aquilo ali acaba com você. Então, assim, você é surpreendido pelo pouco que tem lá, mas por quanto te toca esse pouco. A gente encontra lá pessoas que não têm nem registro de nascimento, certidão de nascimento, pessoas que, teoricamente, não existem para o nosso país, para o nosso governo. A gente encontra pessoas lá que estão chorando, orelha, por fome. A gente visitou uma casa de uma mulher que o filho dela estava chorando. E aí, ministrando, conversando sobre Deus, a gente perguntou por que ele está chorando. Aí ela falou, porque ele está com fome. Ela falou, mas não tem nada para ele comer? Não, tem um pouco de leite, eu já dei um pouco hoje e agora só amanhã. Uma criança, cara, que ia comer só no outro dia. Eu imaginei, vou morrer de fome até outro dia, vou ficar aqui cheio de fome. Imagina essa criança. Então, é uma realidade muito diferente da nossa, de rotina. Mas, assim, é um campo, Oreia, que cresce, que acrescenta muito na nossa vida. Eu fui o ano passado com a Beta, esse ano eu vou levar o Guilherme. A gente lembra exatamente das pessoas, da casa, e quando você chega lá, você precisa de ver a alegria dessa família que te recebe lá. Então a gente fica ali um pouco entre a Serra do Inácio, Betânia, bem interior do Piauí e Pernambuco. Tem uma base lá que a gente se instala e aí constrói algumas coisas. O ano passado a gente começou a construir uma igreja para eles. Então a gente constrói, a parte masculina fica mais focada em obra e no pegar no pesado, enquanto a parte feminina vai visitar escolas, vai visitar casas, vai fazer uma ação com dar banho nas crianças, é bem legal. Então a gente tem feito isso. Oreia, me fala uma coisa assim, especifica mais um pouco assim, como é que é o dia a dia, vamos supor, me detalha como é que é o dia a dia de vocês na missão. Chegou, aí você acorda de manhã, toma um café, e aí destrincha um pouco mais pra gente saber. Quando a gente chega lá, então a gente arma a nossa barraca lá, você leva a barraca. Peraí, Oreia, te mostrar, é porque eu me desconcentrei um pouquinho, porque minha mãe chegou aqui do lado e ela tá conversando, cara. Tudo bom? Ela não lembra de mim. Não, eu vou pedir até pro Vitor que tá assistindo aí, vir me dar uma mão aqui, porque eu não tô conseguindo me concentrar na conversa. Porque eu tô falando com você e ela tá falando aqui do meu lado sem parar, cara. Ela não lembra de mim, mas eu ia na casa dela, no Oliveira, quando você tinha JV90 pra gente ensaiar, pra gente estudar. Lembra disso? Me desculpa se eu me desconcentrei um pouquinho, é porque ela tá aqui do meu lado, cara, e ela tá falando sem parar. Não tem problema nenhum. Tá bom, você conta um pouquinho mais do seu dia a dia, que eu vou chamar meu pai ou alguém para ficar aqui com ela. Não sei se você está sabendo, ela tá com Alzheimer, então a gente precisa ter cuidado. Eu vou me ausentar um pouquinho, você fica com a galera um pouquinho aí, rapidinho. Tá bom. Amém, pessoal. E eu tô vendo a Thelma aí mandando umas mensagens. Glória a Deus, Thelma. Obrigado. Vamos ver que vocês estão bem aí. O que a gente estava falando sobre missões no sertão é que a nossa família aqui está indo agora junto com a igreja, e lá tem sido assim muito especial porque a gente vai, acorda cedo, todo dia cedo, e não tem assim alguns confortos que a gente tem em casa. Não tem um banho com a mulher lavando o cabelo 30 minutos, não tem isso. É meio rápido. Você já não gosta de tomar banho, deu tudo certo. Eu não tenho problema com lavar o cabelo, isso não é um problema para mim. Mas a gente acorda cedo, Oreia, aí vai fazer o que foi planejado. Se for construir uma base, a gente já vai para a construção.
E aí as meninas, aí as mulheres, elas se reúnem, tem um devocional com as crianças de lá. O público maior lá, Ureia, é criança. Além de família, é criança. Porque Certo, você acorda, as crianças sabem que você está na base, você acorda já tem uma criançada ali já. Porque eles certo. esperam muito de você. Você, a rotina deles muda. E eles acham que todo dia vai ter alguma, todo dia e toda hora vai ter alguma coisa que você quer mostrar diferente. Então você acorda já tem algumas crianças lá. As mulheres cuidam um pouco mais dessa parte de evangelizar, conhecer um pouco as famílias, e elas vão nas escolas lá de perto e visitam algumas casas. E a gente se desloca um pouco para a construção, para a área civil, o que, que vai ter mais? Quando chega no final da tarde, a gente se reúne para fazer um culto, uma adoração, alguma coisa assim, e contar, ver as experiências, os testemunhos. Pode Olha, falar. o meu irmão aqui comentando, Renan Reis, ele falou banho gelado. Lá, eu não É, sei se no Nordeste, no sertão, não existe nem chuveiro, porque a água já sai verdade. quente, mano. Você levanta 6 horas da manhã, cara, você toma um banho gelado que não é gelado, é morno, né? Lá é assim, ó, é sol o dia inteiro, mas o vento é junto com o sol. Então é quente, só que quando chega, quando cai o sol, já era, de noite é geladão. O Renan, ele foi com a gente o ano passado, ele vai com a gente de novo. Ele mora em São Mateus, ele era de São Mateus, mas mora em Rio Preto. Ah, Então, legal. aí quando chega no final da tarde ali, a gente se reúne para contar um pouco do testemunho, como foi a sua experiência e tal. E alguns dias da semana, aí tem um culto programado, agendado em algumas cidades. Então a gente foi em Currais Novos, foi em Pedra Branca, e aí a gente foi em Betânia. Aí tem esse culto agendado, Oreia, na igreja local. É uma cidade, um bairro, um município pequeno, por exemplo, Betânia do Piauí. A gente foi lá, numa igreja lá, que eu não me recordo o nome da igreja, mas a igreja já estava preparada para receber a gente para Deixa, cultuar. deixa eu perguntar uma coisa, Oreia, não te cortando. Quando você fala igreja, no caso já seria um bola de neve lá, ou é qualquer Não, igreja? Aí não tem placa. não Como tem é que é? placa, é a igreja da cidade. Às vezes é Ah, um bola de. legal. Petrolina tem bola de neve, mas Certo, em Betânia não tem. Então certo. pode ser uma congregação, uma igreja batista, a gente vai para Legal. cultuar junto. E esse Isso é pessoal recebe a legal. gente com amor, né, cara? Isso que É acho que é o maravilhoso. evangelho, né? Isso, eu ia falar isso pra você, isso é corpo de Cristo, cara. As placas caem, as barreiras caem. Eu não quero saber se você é da presbiteriana, bola de neve, assembleia. Cara, o corpo de Cristo precisa funcionar mais desse jeito aí. É verdade. E aí é bom que, cara, isso edifica tanto a sua fé, alimenta tanto você, Orê, que quando você volta para sua cidade, você volta com isso que você viveu lá. Não tem placa, Certo, cara. Nós estamos aqui para certo. servir, a gente está aqui para um ajudar o outro. E lá eles recebem a gente muito bem. Então eu lembro que o ano passado em Betânia, a gente fez um culto na praça da cidade, cara. O prefeito parou, a prefeitura ajudou a gente a isolar o lugar. Então, para eles, é muito mais importante do que para nós. Um ponto interessante é que esse ano, com a pandemia que a gente está vivendo aí, né? A gente chegou a pensar, tá, mas como que vai ser, cara? Todo mundo isolado, de máscara. E Deus falou muito claro assim ao nosso coração, falando: se tá difícil e pensativo para você, imagine para eles lá, então, cara. Que não tem uma máscara. Você sai agora na farmácia para comprar uma máscara, você vai voltar com a sua máscara. E eles, cara, que estão na mesma pandemia que você e não tem nenhuma máscara. Então é uma maneira só de você se preparar melhor, de você se precaver, se cuidar melhor para continuar indo. Então esse ano eu creio que Deus vai fazer coisas especiais lá também. Legal. Foi quem daí da sua igreja? Quantas pessoas foram? Foi você? A Beta foi? O Gui? A Beta foi. Ó, o Gui não foi o ano passado, o Gui vai agora. Esse Certo. projeto é até honrar a Associação Avalanche e a Igreja de Rio Preto. Esse projeto é muito impulsionado pela Associação Avalanche. Há 6 anos eles já vão. O Eles que, vão em que é a janeiro. Associação Avalanche? Explica para nós. A Associação Avalanche é uma ONG que a gente sobrevive muito assim da disposição e do recurso voluntário. Nós não temos nenhum tipo de ajuda, governo, essas coisas, a gente não É do, recebe. é do Bola de Neve? Ela faz parte da igreja, ela é um braço da igreja. E por que Certo. também que a associação? Porque, Oreia, você
deve saber que a igreja, com o nome igreja, ela consegue alcançar alguns lugares que Que os pode outros ser não feita a conseguem. obra. Mas também Verdade. ela leva uma barreira. Tem alguns lugares que a gente vai se deparar com uma barreira religiosa. Então, se você leva o nome Associação Avalanche ONG, você consegue entrar em um lugar que é religioso. Você não vai entrar com o nome da igreja. Então, a igreja tem esse braço, essa extensão, que é a Associação Avalanche aqui em Rio Preto. Há 6 anos eles vão já no Amazonas, todo mês de janeiro, e no mês de julho, no Piauí. Então, a gente foi através deles que a gente foi a primeira vez. O ano passado foi eu e a Beta. A gente foi o ano passado em 48 missionários. Chegou lá, a gente se divide, estrutura com os pastores cuidando da gente em alguns lugares que a gente se aloca. Esse ano, a gente vai em número maior. A gente vai em 60 missionários. Então, esse ano já é o maior número que a gente está indo. Legal, E glória hein? a Deus, porque tem aí, na conversa que a gente está falando, tem esse ano pessoas que não são do Bola, pessoas que são de outra igreja. O ano passado foi pastores de outra igreja. Então é uma experiência que Deus tem promovido ao corpo de Cristo, independente de placa. Então esse ano a Isso. gente está indo em 60 e o Gui está indo esse ano. Eu estou muito feliz que o Gui está indo. É Aí legal. sim, que legal. E depois eu vou abrir aqui um espaço daqui a pouco para você dar uma mensagem, para você falar do contexto de tudo que Deus tem feito. Mas esse é um trabalho muito legal, Aurea, que a gente quer também fazer, né, na IPI, não é verdade? Porque as igrejas, elas têm que, o seu trabalho aí tem que impactar a minha vida. Então, cara, eu quero que na época que você estiver indo, se preparando, se a gente puder, a Mônica e eu, a gente estava conversando, e quem sabe, né, ela trabalhar bastante, se ela conseguir pegar algumas folgas aí, quem sabe a gente Amém, não seria uma bênção. faz essa viagem com vocês. Acho que todo cristão precisa disso, viu, Oreia? Todo cristão precisa acordar, né? Como eu comecei falando, você vive a sua vida, você vai para a igreja, você congrega e é isso. Só não é só isso, né? A gente se esquece do que Deus designou para a gente, que é pregar o evangelho a toda criatura, né? Com a boca ou sem a boca, com as suas atitudes. A gente tem que pregar, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os irmãos que estão assistindo a gente. Me faz aí um resumão, vai. Pode um pouco da sua vida, que a gente quer saber um pouco da sua vida. Faz um resumão de tudo que você viveu na igreja, desde louvor e até missões. E fala do Rafinha, que você não falou do Rafinha nenhuma vez. O Rafinha tocava aquela tumbadorinha, ele tocava lá na IPI com a gente, lembra? Ficava lá, tinha que deixar ele do lado lá. Lembro. Mas, Oreia, até eu não sei se a Mônica tá, mas depois ela pode ver, a gente serve lá com que Deus abençoa a gente na nossa profissão também, é bem legal. Por exemplo, o pessoal da área da saúde, Que legal. eles criam um ambiente para eles de atendimento. Então, esse ano também tá indo 2 dentistas com a gente, vai cuidar um pouquinho da saúde bucal. Aí, Mônica. Então é legal, porque assim, Deus dá a oportunidade de você exercer no reino o que ele te abençoou. Por isso que 2 Pedro diz que assim, sejam bons administradores dos dons que eu tenho derramado sobre vocês. Então é uma oportunidade fazer o que eu gosto, música, e fazer isso dentro do reino. Na missão, tem um questionário para você responder. Qual que é a sua profissão? O que você faz? Você faz isso já na igreja ou não? Você se sente apto a fazer isso lá? Então a gente acaba direcionando você lá dentro do que você faz na sua vida pessoal. Então é legal. E a gente vai, Oreia, acho que assim, um resumo de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu sou muito grato à igreja como um todo. Eu reconheço muito assim os nossos princípios, as nossas bases. Eu lembro de muitos detalhes. Eu estava conversando com o Paulinho esses dias. O Paulinho aí. Conversei com o pastor Adilon, com o pastor Nerinaldo. E assim, é muito bom ver que os frutos do que foi semeado lá atrás, Oreia, tem dado resultado. Porque acho que edifica a minha fé e edifica a sua também. E eu faço questão de falar nos testemunhos onde eu vou o como Deus transformou a nossa vida. Eu lembro de lugares que você, o Nerinaldo, me visitou que a gente não imagina.
Por exemplo, isso a gente pode contar depois porque é muito extenso, mas você já me visitou em delegacia. Então, se você quiser, se você quiser resumir, pode fazer um resumão, porque a gente está chegando ao fim. Depois eu vou abrir um pouco para os irmãos fazer umas 2 ou 3 perguntas para você, tá bom? amém, tá bom. Então, assim, ó, alguns lugares que vocês já me visitaram, vocês foram me visitar já na delegacia, preso lá em Curral, e assim, são pessoas que acreditaram na gente como Jesus acredita. Eu queria te bater. Eu queria te bater no dia que eu fui lá. O cara falou assim, calma aí, pastor, calma aí. Tinha que falar assim, Senhor, me dá paciência, que se o Senhor me der força, eu vou bater nesse menino aqui. Então, assim, a nossa história é uma história de missão. Eu sou fruto do chamado de vocês. Então, nós conhecemos a igreja, conhecemos Cristo aí, se aprofundamos, fomos muito bem cuidados. Eu fiquei 6 anos na presbiteriana, e aí surgiu uma oportunidade de emprego para trabalhar em Itatiba. E aí nós fomos abençoados, foi muito bom, assim, que não teve resistência. O pastor orou pela gente, entendeu. Ele só não deu a carta, ele falou, não vou te dar carta nenhuma porque você é daqui. Aí ele falou, uma hora você vai voltar. Então, depois de Itatiba, a gente foi para Rio Preto. E hoje, cara, Deus tem sido muito bom com a gente. Ó, quem quer aparecer aqui, vou dar um tchau por aí. A Beta apareceu aqui, mas você sabe como é. Dá um tchau por aí aqui. Tchau, Orê. Olha lá. Aí, Deus tem sido muito fiel com a gente, Orê, porque muitos princípios que a gente vive hoje, muitas coisas que a gente ainda vive, a gente aprendeu lá atrás. Como uma situação muito difícil de lidar para algumas pessoas, como dízimo, oferta, fidelidade. Essas coisas eu aprendi aí, cara. Eu lembro que era muito difícil para mim. Uma vez eu conversei com o pastor Silas, que está hoje em Rondônia, eu acho, Rolândia. E eu conversei abertamente com ele sobre isso. Eu conversei com o Paulinho muito abertamente sobre isso, porque eu estava fazendo um esforço de tolo. E eu aprendi essas coisas aí. Então, hoje, glória a Deus, que nós somos fiéis nessa parte. Nós cumprimos com isso. Um anjo apareceu aqui, Orelha. De cabelo preto! Beta! Não é o Marcos, é o Sandro. Pelo menos eu tenho cabelo ainda, Beta. Marcos, você é o Marcos agora. Não é o Marcos, é o Sandro. Ô Beta, você tá nervosa? Tá difícil. Gente, ó, eu vou expor aqui um pecado do irmão acima. Você acredita que eu tava lá recebendo no louvor, recebendo a palavra uma vez, e de repente chegou uma mensagem do irmão falando: "Você tá nervosa?" No meio do culto. Aí eu falei: "Não, por que ele? Porque você tá com um bicão." É normal. Você acredita, gente? Esse bico veio na fábrica. Tô expondo aqui o pecado do irmão, tá? Pra igreja. Deus abençoe. Deus abençoe, Beta. Então, Orê, esse ano, como que a gente tá? A gente tá cada vez mais perto, assim, de viver o que Deus tem pra gente. Essas missões, eu acho que é parte disso. E é muito bom relembrar da onde a gente saiu. Então, a gente vai ter essa oportunidade de falar, de se encontrar muito mais vezes do que a gente tem se encontrado, mas quando eu paro para falar com você, quando eu paro para falar com o Paulinho ou com o pastor Nerinaldo, a gente sente o amor, que é o mesmo quando a gente estava aí do lado. Então, são pessoas realmente que Deus tem colocado na nossa vida para motivar a gente, para impulsionar a gente. Não tem sido fácil esses dias, acredito que para todo mundo, mas a gente tem tentado permanecer em Cristo, permanecer com uma palavra de conforto, com uma palavra de paz, porque até esses dias, quando a gente foi pregar, eu falei sobre como que Abraão estava falando com Isaac, no caminho de sacrificar Isaac. Era uma das maiores provas de Abraão, era sacrificar a promessa que ele recebeu. E ele falou com calma, porque Isaac falava: "Pai, tá, a gente está aqui, mas cadê o cordeiro?" E o cordeiro era Isaac. E Abraão, em momento nenhum, ele apavorou Isaac. Então, a gente tem tentado viver dessa mesma forma. Tem sido uma situação difícil, pandemia, economia, outras coisas que a gente, de repente, não tenha tanta capacidade de falar,
mas a nossa tranquilidade tem que ser mantida e se comportar do jeito que Jesus se comportaria. Indo pregar o evangelho, indo com... Pode falar, Aurelia. Engraçado que isso faz parte da missão, né? Se você está num local e você é servo de Jesus, né? No meio desse caos, te viu alguns irmãos se desesperando, né? Você é a esperança. Né? Verdade. Quando o caos se instala, quando alguém precisa de uma ajuda, você é o servo de Deus que vai trazer paz, ainda que você veja, sabe, tudo caindo na sua cabeça, cara. É verdade. Cristo em vós, esperança da glória. Então, dentro de casa, às vezes você está desempregado como pai de família, e se você apavorar os seus filhos e sua esposa, não vai adiantar nada. Então, eu creio que Deus ele tem esperado da gente, como povo de Deus, nesse tempo, uma paz, Aurelia, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que é de Deus realmente, de colocar os pontos nos is e falar, cara, é crítico sim, é sério sim, mas Deus continua sendo o mesmo, Deus continua no controle, e o nosso posicionamento é de pregar essa confiança que nós temos, sim. É de colocar, aumentar a voz agora e falar de Deus. Tá, me veio agora uma pergunta que veio de agora. Eu gostaria que os irmãos aí já preparassem, tá? Preparassem 3, no máximo 4 perguntas para a gente fazer pro Oreia ou Jefferson. Oreia, como é que é ser missionário dentro de casa? É difícil porque a gente tem que tirar recurso da onde não estava planejado, falando um pouco de custos, porque toda missão tem aquele custo que você não esperava. Só que eu lembro uma vez que você tirou férias, Oreia, e você foi para o Amazonas, em vez de ir para o Caribe, que você poderia, você foi para o Amazonas com a Mônica, eu lembro disso. E é legal que, às vezes, involuntariamente, não era a tua intenção, mas isso marcou para mim também. Então, por que eu não posso estar indo para um lugar que realmente eu posso estar aplicando algumas coisas e recebendo também algo maior? Então, ser missionário hoje dentro de casa é ir um pouco na contramão de finanças, de custo, de disponibilidade. Oreia, você não vai encontrar um momento ideal que você tenha o tempo ideal, o dinheiro ideal para você conseguir encaixar a missão dentro do seu calendário. Não vai ter aqueles 10 dias de folga e aquele dinheiro que você precisa. Não vai ter. Você vai ter que encontrar isso e adaptar a sua rotina. Então, ser missionário dentro de casa é ir um pouco na contramão do seu cotidiano, tanto como finanças, quanto espaço de tempo e quanto disponibilidade das pessoas. Talvez a sua família seja a primeira a te questionar. Você vai fazer o quê no sertão numa pandemia dessa? Mas você tem que ter essa convicção do que você foi chamado e de quem está por trás de você. Quando Jesus fala ide, ele sempre falava, eu estou contigo, eu vou, por que você está temendo? Por que você está com medo? Eu estou contigo. Foi assim que ele falou para Josué, né? Certo. A Thelma está perguntando aqui, eu não entendi muita pergunta, Thelma. Ela falou assim, qual a facilidade de um missionário que ninguém vê? Facilidade ou qualidade? As dificuldades. Você está vendo aí também? Eu até uma explicação. Eu não entendi a pergunta. Tá. Oreia, esse ano... Pode falar. Pode falar. Fala você. Enquanto ela faz a pergunta de novo, esse ano nós vamos, no dia 10 de agosto, para o Piauí, a gente vai embarcar aí de Guarulhos. Eu tenho pedido ao pastor Adilon, pastor Nerinaldo, Paulinho, você, tenho pedido, na verdade, um espaço de compartilhar com vocês o que a gente está fazendo e de que forma a gente está fazendo. Então, esse ano, nós estamos tentando recurso para conseguir levar alguma coisa para o Piauí também, além da nossa pessoa, da nossa disponibilidade e da palavra de Deus. A gente entende que é importante levar algo para eles, porque é um tempo, é um período que eles estão esperando a gente. Pode falar. Deixa eu cortar rapidinho, senão eu vou esquecer. Você embarca 10/8, são quantos dias lá? Eu volto dia 17, são 8, 9 dias, porque é na madrugada. Então, normalmente é uma semana, segunda até segunda. Certo.
Então a gente está indo esse mês que vem agora, embarcar aí de Guarulhos, e para levar algumas coisas para eles, o pastor e junto com a Avalanche, eles disponibilizam alguns produtos para você vender. Porque você vai pagar o custo do produto e a sobra você vai direcionar para lá. Então, por isso que esse ano a gente vende camiseta, copo, chaveiro, outras coisas que depois, se você se interessar, alguém pode me procurar no direct aí, me chamar no WhatsApp, que eu mostro. Essa camisa aqui é tá dizendo, eu vou, Missão Sertão, tá vendo? Sim, legal. Então, essa camisa é de lá. Essas coisas... Essa aí que você falou que vai me dar? Vou te dar. Essa aqui tem um moletom também, que a Beta não tá aqui, senão eu ia mostrar. Então, tem algumas coisas que a gente faz para conseguir recursos para levar para lá. Então, eu gosto que seja muito transparente, muito claro o objetivo disso, porque eu comentei com um amigo meu do trabalho, ele viu eu postando e falou assim, o que é? Você tá vendendo roupa agora? Eu falei, não estou vendendo roupa. Eu estou numa ação que a gente vai levar, então eu gosto de explicar, que a gente precisa realmente de alguns modos, algumas mecânicas, de conseguir recurso. São muitas pessoas lá, e não dá só para você com o seu próprio recurso. E já pregou para o amigo através do post. É verdade. Ele quis saber o que era, já era. Já recebeu, é verdade. E você vê que interessante, pode falar. Não, fala você. Para sustentar uma família lá, Orelha, no Piauí, é uma média de R$70 por mês. Uau. Você acredita nisso, cara? Meu Deus. Então, tem um missionário, o missionário Alex, da missão Além das Possibilidades. Se alguém depois quiser entrar no Face, no Instagram. É fundamental o papel do missionário que fica lá no local, Orelha, porque se a gente pegar um monte de cesta básica ou valores e entregar de uma vez para essa comunidade, não vai ser bem explorado da forma que poderia. Esse missionário lá, ele faz o trabalho de pegar, agrupar e direcionar na quantidade certa para as pessoas certas os recursos que ele tem recebido. Se você dá 3 cestas básicas para uma família de uma vez, lá existe muito uma questão de vício, de álcool, que é muito forte. Essas pessoas vão comer o primeiro dia, o segundo dia. Só que depois eles vão se sentir saciados por mais um tempo, uns 3 dias, vai começar a vender ou trocar por bebida aquilo que eles receberam. Então tem até um modelo lá, para receber mais um leite, a pessoa tem que trazer a caixa de leite vazia. Ela traz e a gente troca. Entendi, então, interessante isso aí, viu? É o papel importante do missionário que fica no local. Então você vê que com pouco coisa você que a gente não sabia, sustentar. Ó, é verdade, né? Então com pouco, Orelha, a gente consegue ajudar. As pessoas vão pensar, eu não tenho condição. Cara, a condição, você não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando sobre obedecer ou não. Você vai receber uma direção. Quem é o provedor da nossa vida e da nossa casa é Deus, é Jesus. Não é sobre isso que ele está te falando. Ele está te falando sobre se você vai fazer ou você não vai fazer. E missionário, como a gente começou falando, não é aquele que vai. É aquele que dá condição também para aquele que pode ir e está lá. Então, com R$70 a gente alimenta uma família lá durante um mês. E aí a gente está fazendo todo esse ajuntamento, se posso dizer essa palavra, através dos nossos recursos, dos produtos, de um monte de coisa que a gente está tentando vender aí esse tempo. Entendeu. Legal, Orelha. A Thelma fez a pergunta, eu acho que eu vou tentar explicar aqui. Na verdade, ela quer saber o que é simples, o que é básico para um missionário fazer, que as pessoas não veem, não percebem. Uhum. Ela até colocou, acabou de responder. Mas assim, a base, Orelha, é essa. A gente não deixa, eu acho que é muito importante, obediência, como a Thelma acabou de falar, e tá respaldado por alguém. A gente, por exemplo, no caso aí, estou profetizando já na sua vida. No ano que você e a Mônica for com a gente vai receber a bênção do teu pastor em concordância, sabendo da onde você está indo e com quem você está indo. Então, eu acho que essa é uma parte importante também. O pessoal está intercedendo por você, está orando e está abençoando você aí. Então, obediência e concordância. Amém. Legal. Eu queria saber se o pastor Nerinaldo quer fazer alguma pergunta. Mais 2 perguntas, porque a gente já estourou o tempo, mas, cara, coisa boa é assim mesmo, velho. Se deixar... Saudade de vocês aí. Não, vai conversar até, né? Vamos ver. Vou esperar o pastor falar aí fazer uma pergunta.
Ó né? O Dani, saudade do Dani na bateria, hein? Tem um baterista aqui também, que é nome Daniel, não sei se é isso, é de baterista. O Né? nome, Não, e o bicho tá chato, hein? tá? Olha. Tá enjoado, hein? Não, Vocês, né, Orelha? Eu vi você com o ele Nord, e o Vitão, viu? Ele e o Vitão. eu vi um som de vocês aí. Ainda ia Ah, comentar, falta mais um teclado aí, eu ia é comentar. verdade, foi lá no Insta, foi a live que a gente fez. Legal. É isso aí, Yuri. Espera aí que eu tô esperando. Não sei se o Gente, não pastor vai caiu. querer fazer. Mais duas perguntinhas, que a gente já está chegando ao final desse papo de domingo abençoadaço, né? Orelha, depois a gente vai entrar em contato para saber. Eu creio que os irmãos da igreja, eles vão querer também saber. Eu vou querer saber como é que faz, de repente, alguém vai querer ir junto, né? A gente vai querer saber quanto Uhum. custa. Tá Vamos, bom, vamos tô à amadurecer isso. disposição. Tá bom, É pode isso me aí. chamar. Olha que legal o Paulinho falando, ó. Paz, irmãos, se possível fazer a parte 2 dessa live, precisamos saber precisamos saber a necessidade da igreja para a igreja poder ajudar nessa missão. Olha que legal. Tá vendo? Amém, amém. O É Paulinho, isso cara, aí, Paulinho. quando eu É isso dividi aí. com o Paulinho que eu tava indo, eu fui surpreendido pela posição dele. Certo. Você fica um pouco assim, né, Orelha, de mandar um WhatsApp pra pessoa falando que você tá indo numa missão e, de certa forma, você pedir ajuda. E o Paulinho, Verdade. cara, falou, cara, eu já fui, ele começou a falar da experiência dele, falando glória a Não, Deus pela sua vida e pela sua família. Nossa, isso motiva a gente. e é legal quando o Paulinho conta aquela experiência dos concomba lá, dos vídeos lá, e conta muito do pastor Ronaldo Litório, dá vontade de estar É, lá, né? verdade, verdade. A Ei, gente pode, a gente ó, pode falar? fala aí. Não, o que o Paulinho falou, a gente pode depois falar disso. Eu vou tentar postar algumas coisas, Uriah, no Instagram, no Facebook. A gente estava esperando um pouco mais chegar mais próximo, porque tem mais impacto. Então agora, Certo, praticamente vai faltar 30 dias para missões. Então a gente vai começar a certo. postar mais coisas, Paulinho, até de como a igreja pode ajudar, porque às vezes as pessoas falam, vou doar um monte de leite aqui para eu levar. Não, não, não seria ideal. Seria ideal comprar leite lá, porque eu vou pagar um peso de bagagem que vai tornar inviável. Então eu vou começar a postar essas coisas. O que eu devo levar para as crianças, o que eu não devo. Então eu vou começar a postar agora. Mas de uma forma Certo. geral, a gente coleta todo tipo de ajuda, brinquedinho, a gente leva muita atividade para as crianças. Então eu vou começar a postar isso também, para o pessoal ver e tirar as dúvidas comigo também do que precisar, eu estou disposto para responder. Tá, eu tenho uma pergunta para fazer. Antes, o Paulinho sugeriu para você apresentar os uniformes, os moletons, as camisetas, que a igreja pode ajudar comprando. Beleza? Tá. Eu, vou- eu E, vou. Eu vou. Pode falar aí que eu vou. A Beta foi pegar um copo, um chaveiro e um de cada para eu mostrar aqui. Orelha, Hum. a Thelma fez uma outra pergunta falando sobre como é que você faz, como é que vocês fazem quando vocês chegam no local e existem pessoas muito resistentes ao Evangelho. Existe alguma tática? Existe alguma abordagem específica? Como é que você faz? Orei, a gente tem, como eu te falei, a gente nunca vai sozinho, é um ponto importante, porque enquanto um tá orando ou tá profetizando, o outro tá intercedendo. Então a gente crê que o poder da palavra de Jesus, ela ultrapassa qualquer barreira ou resistência. Então a gente Certo. vai baseado nisso. A gente encontra sim muita resistência, só que a gente não desiste. A gente vai até essa pessoa acalmar, se for o caso expulsar, a gente expulsa, até a palavra de Deus ser colocada da maneira que Deus queria. Então Certo. Deus ele vai te deixar muito claro, Oreia, se é para você sair ou para você continuar. Porque vai ter algumas situações que você não está sendo bem-vindo naquele lugar. Aquele lugar é ocupado, aí, espiritualmente falando, que a gente sabe que a nossa guerra é contra Eu principados e potestades, imagino, não é contra eu o ser humano. imagino o tamanho da guerra espiritual que vocês enfrentam quando vocês estão lá em campo. A Deve ser gente terrível. tem uma casa que a gente visitou em Betânia, que a pessoa, ela fica
Deu uma travada aqui, hein, Orelha? Travou a internet aqui do Orelha. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu chamar ele de novo aqui, a internet caiu. Vamos lá, chamar, adicionar. Vamos lá, o papo tá ficando maravilhoso. Olha, caiu aqui. Eu acho que o áudio vai voltar um pouco. Esse áudio tá muito ruim, porque o aparelho que eu tô aqui agora é o celular. Certo. Não tem esse fone aqui, não tem entrada do fone. Tá muito ruim o áudio? Não. Dá pra continuar. Então, o que eu tava te falando, tem uma situação que a gente viu lá em Betânia, Orelha, que a pessoa tava enjaulada realmente, cara. Ele não poderia sair, ele ficava dentro de uma cerca, porque, cara, o quanto de coisa tinha naquele ambiente e a gente não poderia abrir para ele sair. A gente tinha que orar, tentar entender, tentar Deus mostrar a maneira certa de atuar. Então, falando o que você está falando, cara, são algumas situações que são bem difíceis de lidar, mas a gente vai indo pelo discernimento. A gente crê que Deus ele vai dando discernimento ali, de onde é para continuar, onde que é para sair, e acaba sendo uma bênção. A Beta pegou aqui, posso mostrar? O que... Pode mostrar. Essa camiseta que eu falei, né, que eu tô com ela. Aqui eu vou... Você já tem uma, Ó, isso aqui é uma shakeira da Valente. Eu não vou falar os preços, Orelha. Depois, se alguém se interessar, me chama, tá? Aí tem copo, que a gente tá com copo. A gente tá com um copo de outra cor. A gente tá com camisetas da Associação Avalanche, que é legal. Ó, essa aqui é Baby Look, é feminina. Tem masculina também. Tem um agasalho de moletom. Tem touca. Eu quero moletom, Orelha. Oi. Eu vou comprar o moletom. Amém. Eu vou levar para você. E na semana que vem, no dia 12, eu vou estar em São Paulo. Ó, a camiseta masculina da Avalanche também. Depois eu mando os modelos que eu tenho para você escolher. E na semana que vem, no domingo, eu vou estar aí em São Paulo, Orelha. Aí o que vocês precisarem eu levo, tá bom? Até pode compartilhar com os irmãos. Eu vou mandar como se fosse um catálogo, alguma coisa assim. Se os irmãos se interessarem, eu levo no domingo que vem que eu vou estar aí. Certo. Infelizmente a gente já chegou. Amém. Mas a gente vai. Eu achei legal a sugestão do diretor do convite. Vamos fazer a parte 2 desse domingo, para as missões. Eu vou adiantar deitinho. Olha a Beca aí, ó. Eu quero. Muito louco. Sapato do Descende, sabe? Eu vou. Sim. Legal. Né? Tá bom? Pra passar na cabeça, né? Pra passar Orelha, Deus abençoe a sua vida tremendamente. Deus possa abençoar mais cara que trabalha com que papo, mano. Eu ficaria conversando com vocês. Amém. Olha, Deus abençoe vocês tremendamente. Eu gostaria que você novamente uma oração para a gente encerrar essa live. Deus abençoe novamente. Agradeço aí a presente. Chegou no pico legal. São 24 visualizações e 25. Olha que Deus. Deus abençoe a todos. Olha aí, Orelha. Orelha, obrigado, viu, pela atenção que vocês sempre tiveram com a gente. É muito bom conversar com vocês de novo, matar um pouco da saudade, ver o Daniel, a Thelma, o Pastor, o Paulinho. Só de ver a mensagem dessas pessoas, a gente lembra do que a gente viveu. Então é muito bom estar com vocês de novo.
A semana que vem eu vou aí eu vou comer uma pizza na sua casa, tá me devendo uma pizza. Pessoalmente, mas eu agradeço a igreja, agradeço a todos aí que estão com a gente, né, nesse evangelho, independente de placa, mas sabe a importância de levar um pouco de esperança àqueles que Deus chamou. Então a gente está disposto e a gente vai, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem, da forma estratégica e perfeita do Senhor, o Senhor tem colocado as pessoas certas, nas horas certas nas nossas vidas. Para nos motivar, para alimentar a nossa fé e para mostrar, através de uma palavra, de uma canção ou de uma live, que nós estamos no caminho certo. Por isso, capacita cada vez mais, Senhor, as nossas vidas, capacita cada vez mais a vida do Sandro, a vida do pastor Nerinaldo, a vida de todos da Igreja Presbiteriana, que nós possamos andar em rumo ao que o Senhor tem para nós, independente de nome ou independente de ação que nós estamos fazendo. Coloque no nosso coração a importância de estarmos juntos como corpo, como unidade, para que a Tua glória seja manifestada nessa terra e nessa geração, do jeito que o Senhor planejou, Pai. Por isso eu te agradeço, consagro esse momento de bate-papo a Ti e louvo o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Isso aí, querido. Vocês. Vamos marcar essa próxima. Pode marcar aí. Oi? Pode marcar aí, só chamar. A gente vai estar aí. Abraço a você. Beijo aí. Rafinha. Rafinha tá aqui. Depois o moleque tá dormindo. Por isso que eu não falei muito, coloquei ele aqui. Mas um beijo pra vocês todos aí também. Pra Mônica, Vitor, Gabi, todo mundo aí, tá bom? Valeu e pra toda a igreja. Deus abençoe. Fica com Deus. Até mais. Um abraço.